questão religiosa, né, pelos dogmas religiosos, mas eram estudiosos. E aí eles se detinham também a fazer essas inspeções, né, no local onde ele estava. E se caso ele encontrasse algum bem, era interessante para a ordem, porque a ordem ela tinha que sobreviver, ela tinha que ter os bens. O próprio índio, ao ser catequizado, muitas vezes servia de trabalhador para a ordem religiosa, que eles precisavam plantar, eles precisavam criar, e quem fazia esse trabalho? Era o índio, que ele inclusive acreditava que era uma forma de ir integrando o índio na sociedade dele. E o que o senhor acha dessa catequese, dessa educação oferecida pelos jesuítas, não ter levado em conta a língua do índio, pelo menos ter reservado e preservado a sua cultura em livros, em alguma coisa, já que eles eram tão estudiosos, tão pesquisadores da terra, por que não pesquisaram também esse povo que aqui estava e fizeram também catalogaram alguma coisa da língua deles? Eles preferiram deixar extinta mesmo. Por que isso? Primeiro, o mundo era outro, não era o mundo de hoje que a gente tem consciência de que tem consciência e está brigando para viver com a diversidade. Não, tudo que fosse estranho ao mundo daqueles jesuítas, ao mundo europeu, deveria ser eliminado. Né? Essa era a consciência. Isso não é só de Portugal, mas de toda a Europa. Os europeus se achavam superiores e os donos do mundo. Né? Os povos que eles estavam entrando em contato eram os povos que deveriam ser dominados e assimilar a cultura deles. Então, vivíamos naquela época uma sociedade de intolerância, não é isso? A sociedade de intolerância. Ou você se integra, né, ao modo de viver da gente, ou é eliminado. Então, na verdade, por quê? Porque eles se achavam que aqueles eram os inferiores, não é isso? Viviam fora das leis do homem, das leis divinas, pelo seu estilo de vida, tudo aquilo, aquela forma de vida era reprovada. Atrapalhando mais uma vez, com essas palavras que o senhor falou aí, o senhor quase fala que os jesuítas, aqueles que não aceitassem a sua pregação e a sua lei, praticamente eles cooperavam também para a sua eliminação. Era assim? Era assim. Né? Então, eles vão... Por que a igreja justifica a escravidão? Porque a igreja acreditava que os negros viviam no mundo dos demônios, do diabo. Não é isso? Os negros tinham, né, a mancha de Caim, né? Também se levou durante muito tempo. Isso é a própria igreja que cria essa história da mancha de Caim que matou Abel, né? E por conta disso tem que ser punido. Né? Sim, a igreja durante muito tempo relacionou isso. Isso começa com São Tomás de Aquino, né? Começou com São Tomás de Aquino, esses estudos relacionando a mancha de Caim ao povo judeu, né? E depois os europeus levam para os povos que eles vão entrar em contato no século XVI e nos séculos posteriores, até o século XIX. O senhor tocando nesse assunto, eu lembro também agora que, segundo a igreja, o índio não tinha alma, né? Isso, o índio, o negro também. Né? Então se discutiu, né, teve esse debate sobre a questão da existência da alma ou não, né, do índio. Mas aí depois eles se convencem que o índio tem alma, tanto é que tem alma que pode ser convertido para a religião. Já o negro, né, penalizar o negro com a escravidão era uma forma de martirizar o corpo, mas salvar a alma, né, uma possível alma, se ele viesse a ter. Então, por isso que a igreja ou se cala, né, diante da escravidão negra, ou então justifica dessa forma, porque já que eles viviam no mundo dos demônios, né, no mundo dos demônios. Então, a ação de catequese aqui, né, para o jesuíta daquela época, ele estava fazendo uma ação benéfica. Hoje, no outro momento histórico, a gente percebe que não, foi uma ação nefasta para os índios, nefasta para o povo brasileiro, né? Então, mas naquele momento a gente tem que ter, porque na história não existe culpados, né? Culpados, a gente tem que estar arrumando culpado na história. A história se deu daquela forma. E se deu daquela forma porque existia um entendimento daquilo, né? Aquele povo entendia daquela forma e acreditava que estava fazendo melhor, mesmo que depois a gente, com outros valores, em outro momento, a gente avalie que aquilo ali foi uma ação nefasta.
Certo. Já que repassamos tudo isso, professor Bartolomeu, essa história, assim, fizemos um resumo da ação dos jesuítas aqui na nossa terra, na nossa pesqueira, aqui na Vila de Simples, exatamente onde nasceu Pesqueira. Eu gostaria de relembrar, que o senhor é consciente disso, que o senhor até escritor de um livro sobre a nossa cidade, não é? Que chama-se, de licença que eu conferir o nome do livro. O nome do livro do Bartolomeu é No Tacho o Ponto Desandou, que é uma história de Pesqueira que relata dos anos 30 aos anos 50. Agora, voltando ao assunto dos índios, nós sabemos que aqui nós temos mais de 8 mil índios aqui na Serra agora, tentando voltar à sua cultura, relembrando o seu passado, vivendo essa cultura diariamente. E eu gostaria de perguntar ao professor Bartolomeu se o senhor tem conhecimento de como anda a educação hoje indígena, como está esse resgate da língua, como está esse procedimento, como é que está dando andamento. Então, olha, com relação à educação indígena, a Constituição de 88, né, foi a primeira Constituição brasileira que não tentou integrar o índio à sociedade, né, brasileira, em si reconhecer o índio, né, como uma sociedade, mesmo sendo uma sociedade brasileira, mas com as suas características próprias. Então, a partir, né, a primeira peça legal, e a maior peça legal do país, que é a Constituição, ela vai, né, possibilitar aos índios ele mesmo construir a sua educação dentro das suas características, dentro das suas características, da sua cultura, das suas tradições. Então, depois isso vai sendo, né, regulamentado até que hoje os índios eles têm uma educação própria, né, isso, eles mesmos se organizam, os professores devem ser, né, indígenas, aqueles grupos indígenas que possuem a sua língua materna devem fazer educação bilíngue, né, em português e na sua língua materna, ou então apenas na sua língua materna. Então, e aqui, né, entre a nação indígena que ainda existe, que é a Chucuru, certo? Como é uma nação, ela é uma nação pluriétnica, por quê? Porque eles se miscigenaram muito, né? Isso foi muito ruim, a colonização aqui, né? Porque aí interviu no índio, tomou terra dos índios, forçou o índio a se miscigenar. Miscigenar muitas vezes era uma estratégia até de sobrevivência, porque o cara dizer que era índio, né, sobretudo a partir de 1824, era estabelecer a sua morte, né, porque o governador de Pernambuco na época montou uma milícia para matar os índios Chucuru, alegando que os índios estavam atacando, né, e invadindo terras. Só mais uma pergunta dentro desse assunto, professor Bartolomeu. Os índios Chucuru, eles foram perseguidos, mas existiam outros índios aqui também na mesma serra Chucuru. Quando o Paratió. Os Paratió. Né? Então, o Paratió é uma nação indígena que não existe mais. Né? Existe no contato desses padres oratorianos, né? O padre José Sarmento, quando encontrou duas nações, a Chucuru e a Paratió. A Paratió hoje não existe mais, quem resiste ainda é o povo Chucuru. O povo Chucuru perdeu a língua, não é isso? A língua não se recupera mais, porque a língua tem uma estrutura, eles têm alguns vocábulos, mas saber vocábulos, né, não forma a língua. A mesma coisa que a gente sabe infinitos vocábulos em inglês. Mas você saber infinitos vocábulos em inglês não significa que você sabe falar inglês, não é isso? A gente sabe vocábulos somos. Né? Mesma coisa é o povo Chucuru, ele tem muitos vocábulos que ele ainda utiliza, mas aí eles estão tentando recuperar a sua história, não é isso? Divulgar, pelo menos internamente, com a comunidade deles. A sua história hoje já é uma nação reconhecida com sua reserva, né? E já retomaram, inclusive, as suas terras, né? Terras que foram sendo, né, retiradas deles no decorrer da história. Então, eles conseguiram recuperar parte das suas terras e estão tentando recuperar agora a sua cultura, a sua tradição e, sobretudo, se reconhecer como índio. Eles já estão se reconhecendo, já se reconhecem como índio e fazendo a comunidade externa reconhecê-los enquanto índios, né? E valorizar enquanto índios, e a gente tem que aprender a fazer isso, conviver com a diversidade. É interessante para o ser humano conviver com a diversidade, saber, né, que existe lá índios que têm uma história própria, que essa história enriquece a história da gente também.
Até porque